Boa tarde mais uma vez, sabadão, último dia de leitura bíblica para a lição número 2, o novo nascimento desse segundo trimestre da nossa EBD. Mas ela não terminará, a nossa leitura diária continuará, na próxima semana com a lição número 3, ok? Interessante hoje, hein? Hoje o nosso texto está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja em Gálatas, ok? Então, vamos ler. Vamos ler primeiro o tema que o autor deu para hoje, sexta-feira, que é: quem nasceu de novo revela o fruto do Espírito. Olha, quem nasceu de novo, revela o fruto do Espírito. Eu venho falando isso, meus irmãos? Eu venho falando muito isso, que a evidência, o nosso testemunho, nossa referência de que estamos no caminho certo do nascer de novo, e vale lembrar que esse nascer de novo, ele não é você nasceu de novo como uma transformação, e aí tudo feito, a gente não precisa se preocupar com mais nada, porque a gente não vai pecar mais. Não, nascer de novo ele é diariamente, tá? É constantemente. O nascer de novo, eu posso dizer para você que é toda vez que o pecado bate a porta, é toda vez que um desejo da minha carne, que é inimiga de Deus, que é inimiga do nosso espírito, a sua carne, o seu corpo, ele é inimigo do teu espírito, ele é inimigo de Deus, porque é semente corruptível. Pecado, nós fomos gerados de semente corruptível, entendeu? O nascer de novo é do Espírito. A sua carne não se converte. Não, a sua carne não se converte, tanto que ela vai ficar. Se você morrer antes de Jesus voltar, o seu corpo vai apodrecer, o seu corpo vai ser consumido e vai voltar ao pó de onde ele veio. E isso, a sua carne não se converte, a sua carne ela vai lutar contra você, é um dos seus maiores inimigos, ou seja, você mesmo, a sua casa, o seu corpo aqui nesta terra é o que vai lutar com você até o último dia. Se Jesus voltar e você estiver vivo, respirando, o seu corpo será transformado, ele será purificado e glorificado. Essa carne que você tem, esse corpo que você tem hoje, ele não sobe para o céu, tá? Ele vai ser totalmente transformado, célula por célula, partícula por partícula, átomo por átomo. É desse jeito. Então, por isso que é preciso nascer da água e do Espírito. Porque o novo nascimento é Espírito. É a sua alma que vai lutar contra a sua carne, ok? Tudo isso com a ajuda do Senhor Jesus, com todas as palavras, Ele mesmo se fez carne, a própria palavra, porque a Bíblia é o próprio Jesus, é a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós para nos ensinar, ok? E mediante a essa palavra, por isso a obediência, por isso a importância de você e eu sermos obedientes, ou seja, a fé é uma prática, o amar a Deus é uma prática de obediência, e de resistência ao pecado, porque a sua carne vai querer pecar, a sua carne vai querer ter as sensações, ela vai ter as motivações, ela vai pelejar contra você, para você não faz, e você vai ter que ser forte, entendeu? A sua alma também, ela também vai desejar coisas, A nossa alma, ela deseja coisas da parte mais emocional, mais do sentimento, vamos dizer assim, dos desejos. E a nossa carne é a dependência física, química que nós podemos ter
Por isso que um viciado em droga, ele é tão difícil de se curar, porque é uma dependência química, uma dependência material, física, que realmente acontece nas nossas células, no nosso cérebro, e é muito forte. Então fica muito difícil pelejar com isso, mas é possível. O Senhor disse que é possível, não é impossível. Ok? E é mediante essa obediência, mediante esse esforço, mediante essa luta, essa batalha, com a ajuda de Deus, é claro, porque ele disse, e eu vou repetir para você fixar isso muito: sem mim nada podeis fazer. Uma pessoa jamais vai conseguir se livrar de coisas tão poderosas, né, que nos arrastam, que nos aprisionam, correntes tão fortes que nos tentam puxar para o abismo, para a morte, se não for por Jesus, porque ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo, força. Eu venci o mundo e vocês estão comigo, vocês estão em mim e vocês também vencerão. Então, quem nasceu de novo revela o fruto do Espírito. E é aquela história, né, meu irmão? Além da gente ter que lutar contra a nossa carne, que não se converte, contra os desejos da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, das coisas que nos são oferecidas, contra correntes tão fortes do pecado, do desejo, da corrupção, deste mundo, né, dos prazeres, a gente também, além de rejeitar tudo isso, já será uma obediência, já será você estar honrando o teu Deus que entregou a vida para poder morrer naquela cruz para te salvar, mas também você precisa obedecer, né? Porque existem ordenanças que nós precisamos obedecer. Nós temos o cuidado com a casa de Deus, nós temos que pregar a palavra, nós temos que ajudar ao próximo, nós temos que compartilhar, ou seja, não é só resistir ao pecado, não é só resistir às práticas más, é fazer coisas boas. Não adianta só resistir o que é mal, assim, senão o camarada se trancava num lugar, né, e não fazia nada e está tudo bem, igual algumas religiões fazem, né, nos templos, nos monges, né, que separam as pessoas ali a vida inteira e as pessoas não têm quase que contato com o mundo. Isso não vai salvar ninguém, porque é só em Jesus. Mas nós precisamos não só resistir às práticas do mal, como também temos que praticar o bem, ok? Então, aquele que é nascido de novo, nós já vimos que aquele que é nascido de novo, ele vence o mundo, ele vence o pecado. E agora, na última lição diária, nós vamos ver que aquele que é nascido de novo, ele revela os frutos do Espírito, ok? Eu tenho falado nisso, lembra? Para você ir lá dar uma olhadinha, se você ainda não conhece quais são os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são 9, relatados na palavra de Deus. Vamos ler. Ele falou para ler o versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, mas nós vamos ler o 22 e o 23 porque é a continuação, né, dos frutos. Vamos lá. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ok? Vamos continuar lendo? 24 agora. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Mataram a carne. A carne precisa morrer. Ela não se converte. Com suas paixões e seus desejos. Ok? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Entendeu? Que a carne precisa morrer, ser crucificada. Agora você vai entender o porquê que Jesus falou: quem quer me seguir, toma a tua cruz, depois me segue. Por quê? A cruz é para morrer, a cruz é para pendurar o corpo e morrer, ok? Assim como foi feito com Jesus. Porque a carne não se converte e ela não vai para o céu, ok? Se você morre agora no seu tempo, seja lá por qual foi o motivo, né? Seja jovem, seja velho, o seu corpo vai perecer aqui, ok? E você ganhará um novo corpo quando você for para o céu, viver ao lado do Pai no seio de Abraão. Mas se Jesus voltar agora, amanhã ou daqui a pouco, né? Quem está vivo vai ter o corpo glorificado. Esse corpo morre, é transformado,
ok? Para você entender, semente corruptível. Todo mundo que foi gerado de Adão e Eva, semente corruptível, corpo perecível, morte. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós vamos ser vivificados, reaproximados de Deus, reenxertados na videira pelo Espírito, ok? Por Jesus Cristo, que é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, ok? Então é isso. A carne não se converte, a alma é você. Por que eu estou dizendo isso? Quando Deus fez o homem, ele pegou o barro, fez o corpo. Só que esse corpo que Jesus fez para Adão era perfeito, ainda não tinha pecado, era perfeito. Perfeita a sintonia com a terra da onde ele foi tirado. Deus fez a terra, o planeta Terra para ele e tirou o homem da própria terra para que eles tivessem uma ligação forte e o homem dominasse sobre a terra, né? E a terra estava feliz com isso, a criação estava feliz com isso, porque foi assim que o Criador o fez. Quando o homem pecou, o homem caiu, ele teve a queda e foi contaminado como uma doença contagiosíssima que não permitia mais que ele fosse próximo a Deus, ok? Por isso que Deus o botou para fora do Jardim do Éden e os laços diretos foram cortados. A presença de Deus não podia mais estar com Adão e nem Eva. E a terra foi amaldiçoada, porque Deus disse para Adão: porque você ouviu a tua mulher e não me obedeceu, maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, na terra não tinha espinhos nas plantas, né? Nós não tínhamos... Eu acredito que o homem antes do pecado nem resfriado pegava, ok? Que o clima era perfeito o tempo todo. O homem, ele não ia precisar de roupa, não precisava de agasalho, não ia sentir frio, nem calor, era tudo perfeito, temperado, a água pura, o ar puro, as frutas o tempo todo para ele comer. Ele não precisava fazer nada, era ele que dominava sobre essa terra. E a terra o tinha como um rei, né? Um Deus menor aqui nesta terra, porque foi feito para ele. Mas com a queda, nem a terra mais ficou amiga do homem, porque o Senhor disse para ele: ó, agora para você comer e beber, você vai ter que suar, você vai ter que ferir a terra, ou seja, você vai ter que cavar a terra. Olha isso, nem isso a terra precisava sofrer. Você vai precisar ferir a terra para plantar, para fazer ela nascer. E existe uma guerra travada aí do agricultor com a terra, porque é um trabalho e tanto para fazer uma plantação funcionar, ok? Preciso cavar, é preciso regar, é preciso limpar, é preciso adubar. Não é fácil não, é complicado. E aí você imagina, começa a aparecer os pernilongos, começa a aparecer os bichos que mordem e matam, os peçonhas, né? As frutas venenosas, os espinhos nas flores. Isso foi tudo que o pecado trouxe. As enfermidades, ok? E bichos que antes respeitavam e brincavam com o homem, se o homem desse bobeira, comia o homem. Imagina as presas ficando maiores, né? E o instinto dos bichos, porque agora o mal estava sobre eles, de começar a ter que se defender e matar para comer. Então, o pecado foi uma desgraça total. E por isso, todo ser humano nascido de Adão e Eva, carne, pecado, mal, e não se converte, não vai para o céu. A carne é inimiga de Deus, ok? Então, outro entendimento, é por isso que Jesus não foi gerado de semente de homem. Jesus foi um segundo Adão, mas que teve que ser formado no ventre de uma mulher, porque já era assim que nós, seres humanos, nascíamos, do ventre de uma mulher. Ou seja, Deus não ia fazer Jesus do barro, ok? Ele tinha que nascer de uma mulher, porque é assim que se entra neste mundo agora, e Deus faz tudo certo. Hoje nós entramos neste mundo não sendo feito do barro, mas pelo ventre de uma mulher, ok? Então assim foi feito. Só que Jesus não teve a semente corruptível do homem. Uma coisa interessante que a medicina já provou é que o feto, ele não recebe nada na dica, nenhuma célula de sangue
da mulher. Da mãe, ele recebe nutrientes, líquido, ok? Informações genéticas, mas sangue nenhum. Toda a célula que se multiplica ali dentro do útero e começa a virar um embrião e se forma uma criança e por aí vai, é de uma única célula, né, que vem do homem, ok? Todos nós sabemos disso, já estudamos isso na escola. E a mãe só carrega, dá uma herança genética, sim, né, inclusive dos próprios pais dela e por aí vai. Tanto que a ciência também já provou que todo ser humano, desde o primeiro filho de Eva, depois do pecado, até qualquer um, em todo o globo terrestre, em todo o mundo, todos nós temos um DNA mitocondrial que eles deram o nome de Eva mitocondrial. Por quê? Todo ser humano nascido nesta terra, ele possui esse código no DNA, ok? Para provar, Deus é perfeito, olha como é que Deus é perfeito, para provar que todo e qualquer ser humano que respira e anda sobre essa terra veio de uma única mulher, de Eva, ok? Então todo ser humano tem, por isso nós herdamos, né, toda uma herança genética. E isso tem provas na Bíblia, eu já tenho falado isso aqui, que Deus falou assim, ó, quando ele prometeu para Satanás que, olha, da semente da mulher, ou seja, dos descendentes da mulher, virá um que você vai até conseguir ferir o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça. Então Jesus tinha que vir de mulher, porque ele precisava nascer do ventre de uma mulher, que seria a forma de entrar neste mundo, ok? Só o primeiro homem que foi feito do barro. Eva nem foi feita do barro, Eva foi feita da costela de Adão, ou seja, porque Deus fez o homem imagem e semelhança dele e depois fez a Eva imagem e semelhança do homem, idônea ao homem, igual ao homem para ser companheira, ajudadora, ok? A parceira que está junto ali, cumprindo a missão junto com o homem, porque um homem sem uma boa mulher, ele não é nada não, tá? E a mulher sem um homem também não é nada não. É melhor que sejam dois, para quando um canse, o outro o ajude a levantar. Então é assim que funciona, é assim que Deus falou, crescer e multiplicar, né? Que a família depende disso, homem e mulher, assim Deus os criou, e tudo que Deus faz é perfeito. Então um completa o outro, mas só um foi feito do barro, ok? Diretamente do barro. Eva já foi de Adão, continuidade foi de Adão, e depois da junção dos dois pelo ventre da mulher. Deus faz tudo perfeito e assim tinha que ser. Então, o que são os frutos do Espírito? Você viu aqui, você pode ler de novo que você vai ver. Então, eu tenho falado isso aqui para a gente encerrar, né? Aquele que é nascido de Deus, ele começa a demonstrar, ele vai revelar esses frutos do Espírito, né? Que é a paciência, o amor, a bondade, né? E tudo que você viu, principalmente o domínio próprio, que é o principal é o amor, né? Que se você ama, você faz tudo isso. Se você ama, você faz tudo isso. Porque se você ama, você já conhece a Deus, Deus está em você, você em Deus, nós também já vimos isso. E o domínio próprio, que é o que vai fazer você não, eu não vou fazer, eu não vou pecar. Ou, sim, Senhor, mas tem que fazer, então faz. Aí você vai e faz, e o Senhor vai te alegrar com isso, e você vai ser agraciado, você vai ser abençoado, irmão. Quando eu falo abençoado, não é que você vai ganhar dinheiro, que você vai, sei lá, que você pensa que é bênção, mas a bênção que eu te falo é cada vez mais receber da graça do Senhor, se encher da graça do Senhor, né? Porque a Bíblia fala, onde abundou o pecado, onde teve muito pecado, vai transbordar a graça. Então, quanto mais você resistir, quanto mais você tiver domínio próprio, quanto mais você praticar os frutos do Espírito, que é a responsabilidade sua, depois que você conhece que esse é o caminho, que você nasceu de novo, e o nascimento é todo dia, toda vez que o pecado bate a sua porta, toda vez que a sua carne que não se converte quer praticar o mal, entendeu? Então, é uma prática diária, é uma busca diária e, principalmente, para honrar o Deus que entregou a vida para te salvar da morte eterna, porque Ele quer você do lado dele. É quando você começa a provar desse amor, quando você começa a entender e sentir esse amor, e você também começa a amar esse Deus. E aí você começa a
a rejeitar o pecado, a ser forte contra o pecado, contra os desejos da sua carne. Porque, meu irmão, eu falo isso para você porque eu tive muita coisa. Eu fiz muita coisa nessa vida que era muito gostoso. Mas hoje, quando eu olho para trás, assim, eu penso assim, meu Deus, como é que eu pude fazer essas coisas? Como é que eu pude gostar tanto disso? Entendeu? E a gente fica assim meio bobo, que a gente fala, gente, por que eu fiz isso? Por que eu fui atrás disso? Olha os meus olhos, querendo chorar. Mas é que você lembra, você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu busquei tanto isso na minha vida? Por que eu fiz tanto isso na minha vida? E hoje eu falo, se eu pudesse voltar atrás, né, não faria de novo. E às vezes eu, mais velho um pouco, né, lidando com vocês, adolescentes e jovens, eu às vezes com muita vontade, né, com muito ímpeto, eu praticamente, às vezes eu tenho a impressão que vocês até devem ficar assim, nossa, que intensidade, né, que se eu pudesse eu abria a cabeça de vocês e enfiava essas informações na cabeça de vocês, que era para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi, né? Sejam atentos à vida das pessoas, sejam atentos para ver se as pessoas que te cercam, elas revelam os frutos do Espírito. Porque você vai ver bem claro diante dos seus olhos que não dá para esconder. Se você não pratica os frutos do Espírito, você está praticando a carne. Você está vivendo em carne, você não está vivendo do Espírito, você não nasceu de novo, não está nascendo de novo dia após dia. Então você vai ver os resultados disso, porque tudo que a gente planta, a gente colhe nesse mundo. Então, baseado nas suas experiências, né, pelo que você planta, você vai colher, né, e baseado à sua volta, pessoas próximas ou distantes que você tem visto resultados na vida dessas pessoas que não pode ser de quem está praticando os frutos do Espírito, né? Pessoas que buscam o próprio mal, pessoas que, como diz a palavra de Deus, é como um porco lavado que volta a rolar na lama, entendeu? Então, a gente precisa ter essa consciência de que nós temos uma responsabilidade muito grande com as nossas vidas e com as dos nossos próximos. Porque revelar os frutos do Espírito para as pessoas não é só para os da igreja, não é só para a família, é para o mundo. É a Bíblia vista, né? É a Bíblia provada, é a Bíblia revelada. Porque falar com a boca é muito fácil, mas daí é você mostrar os frutos. Porque, para pensar, quando uma árvore dá fruto, é ela que come do fruto? Não, uma árvore dá fruto para que outros comem, para que outros se deliciem, para que outros se fartem. Então você no reino, você é aquele que frutifica. Evangelho, reino de Deus, não é só venha a nós, venha a nós. Não, você recebe sim, você vai receber dos seus próximos, mas é você que tem que dar. Maior é o que serve. Quem quiser ser grande, que seja o menor. Jesus disse isso. Foi. Quem quer ser grande, que sirva. Então, você vai ser servido, porque pessoas na sua volta também estão praticando os frutos do Espírito, mas você vai ter a preocupação maior, não com você. Negue-se a si mesmo, lembra? Mas com o seu próximo. Isso é amar. Amor não é de você para você, amor é de você para o próximo, ok? Sem reservas, é claro que com responsabilidade, com cuidado, não vá ser burro, né? Porque amor não é burro, amor é consciente, amor é justiça, ok? Tem muita gente esperta aí se aproveitando da bondade dos outros, mas o Espírito Santo também não te deixa enganado, o Espírito Santo não deixa você comer gato por lebre, ok? Uma intimidade com o Espírito Santo vai te revelar quem precisa e quem está só usurpando na malandragem. Não fique de bobeira, se apegue com o Espírito Santo, peça discernimento, peça que ele abra sua visão espiritual, os seus ouvidos espirituais, o seu entendimento pelo Espírito Santo, porque você vai conseguir trilhar esse caminho, ok? A vontade do seu coração, a verdade no seu coração, em honrar o teu Deus e conhecer o teu Deus, vai te levar em lugares muito, muito altos, e um deles, ou o mais alto, é morar na glória com ele. Amém? Deus te abençoe. Domingo amanhã nós temos aí a nossa lição.
Já foi explanado muita coisa, a gente já falou muita coisa, acredito que você já aprendeu que é novo nascimento, agora só precisa praticar para viver esse novo nascimento dia após dia, ok? Deus nos abençoe, que Ele possa te agraciar com ricas bênçãos e nós nos vemos amanhã em nome de Jesus. Deus te abençoe.